Olá pessoal, sou Sandra Bernardes do Designer e Conforto e hoje nós vamos só fazer alguns comentários aí de algumas mensagens que foram tiradas do nosso vídeo, que acho que já tá com 76, 77 mil visualizações, e aí a gente vai fazer alguns esclarecimentos. Algumas pessoas aqui que gostam, né, de criticar, falar o que pensam, né? Então vamos lá. Damião Passos, e ele tá falando, né, que para ensinar a instalação elétrica você precisa ter o domínio. Então, Damião, seguinte, deixa eu só te contar um pouquinho da minha trajetória. Aí eu sou formada já há 26 anos como designer de interiores. E aí, como eu vi a dificuldade, né, que eu tava tendo em relação às mulheres com homens nas obras, eu entendi que eu precisava ter um pouquinho mais de conhecimento. Então eu fui pro Senai. E lá no Senai eu estudei muitos anos, né? Inclusive eu estudei 1 ano direto lá, fazendo mestre de obras. Fora os outros cursos que eu tenho certificados, né? Que isso aí eu acho que, se para vocês, homem, é importante ter um certificado, eu tenho uma pasta só de certificados, né? Que nos certificam, que mostram que o curso foi feito, que a gente tem habilidade para falar disso, enfim. Eu não criei um canal para falar coisas que eu não sei. Se fosse para falar de culinária, te garanto que eu não teria feito um canal. Justamente eu criei um canal para tirar a dúvida das mulheres, para não acontecer isso que está acontecendo, né? Nessa metade aqui de um texto que você mandou, né? Você diz como se eu não tivesse qualificação técnica. Eu tenho qualificação técnica, né? Então, vamos aqui cessar algumas coisas das suas perguntas, né? Sobre as tomadas, os disjuntores, eu sempre auxilio. Quando a pessoa tiver dúvida, que ela procure um profissional, eu sempre falo qual é o processo e o passo que ela deve passar, né, para que seja feito aí toda a troca. Tenho sempre falado sobre o disjuntor, sobre a voltagem do disjuntor, isso é muito importante também. Ele tá até falando que se quiser se aprofundar no assunto, eu não acho assim, como eu te disse, né, que eu sou uma pessoa com pouca capacidade de entendimento, muito pelo contrário. O que eu quero fazer é que as minhas companheiras entendam o serviço que tem que ser feito. É muito bacana a gente compartilhar tudo aquilo que a gente sabe. E esse momento é o momento que eu gosto de compartilhar, porque eu acho que independente delas saberem fazer ou não, elas precisam ter um entendimento. E quando eu criei o canal no YouTube, que graças a Deus agora nós estamos alcançando aí 1 milhão de seguidores já, eu fico super feliz e super agradecida. É justamente para ensinar e explicar que se você não souber fazer, pelo menos você vai conseguir conversar com um profissional e dizer para ele o que precisa ser feito. Claro que o profissional tem o entendimento do que tem que ser feito, mas todas nós, eu tô aqui como representatividade da mulherada, né? E eu já passei por isso. Por isso que eu voltei a estudar muitas vezes e agora já me formei mais uma faculdade, né? E já tô encaminhando para segunda faculdade. A minha ideia é para auxiliar as mulheres. Na dúvida, eu sempre peço para que elas procurem um profissional e falem para o profissional para não se passarem de boba, né? Porque eu passei já essa fase de você pedir um serviço e o cara te falar que é 3 vezes coisas diferentes daquilo que você pediu só para te cobrar mais caro. Isso não é legal, sabe? Isso não é, como se diz assim, não tem uma palavrinha certa. Caráter, a pessoa precisa ter caráter, né? Ela precisa para poder ser um bom profissional, né? Atender bem. Não é porque é mulher que eu vou cobrar o triplo. Eu estou aqui na defesa das mulheres, tá, Damião? Então, se você tiver mais alguma dúvida, ou se você quiser ajudar a compartilhar alguma coisa que você saiba, o canal está aberto, a gente pode fazer live, me procura. Não, eu sou profissional ótimo, Damião, vamos fazer uma live. De repente você tem mais alguma dica para nos passar, coisa que eu tenha esquecido de falar, enfim. Vem pra agregar, tá? Pra agregar. Agora, se você vier pra subtrair, cara, eu acho que não vai ser legal, não vai rolar, tá bom? Mesmo assim, fica aí o agradecimento, né, pelo seu texto, e tudo tá aí pra todos lerem, né, é isso que importa. Murilo de Deus, um fio neutro da caixa é fácil, né, eu quero ver só se estiver 2 fios positivos. Isso não é serviço de amadores, né, um risco de curto-circuito. Então, é bom chamar um eletricista. Sim, Murilo, eu concordo com você. Temos sim que chamar bons profissionais para nos atender. Concordo com você. Gostaria também de fazer o convite, deixar aí para você esse convite, né? Se você é da área, vem conversar com a gente para agregar, né?
para falar mais alguma coisa. Eu sempre dou um toque como tem que ser feito aí o análise, né, dos pontos, a ferramenta que a pessoa precisa usar para saber se tem duas fases, se não tem, os fios que são colocados por aqueles profissionais, né? Tem um pessoal, uma galera aí que a gente brinca até, né? A gente chama eles de MacGyver, né? Mas ele não tem diploma. Eu posso falar daquilo que eu tenho diploma, né? Então, eu posso falar. Então, o MacGyver, aquele cara que não tem diploma, aquele cara que não sabe nada, né? Ele vai lá e, de repente, ele vai fazer um servicinho, ele coloca o fio que ele quer, a cor que ele quer, ele não segue normas, não segue regras. Por isso que a mulherada fica indecisa. Nossa, né? Abrir lá, tem 3 fios pretos, e agora? Quem é quem, né? Ou chamar de Sebastião, quem é João? Não dá, né? Por isso que eu deixo as dicas aí de como fazer para descobrir exatamente quem é positivo e quem é neutro. Então a gente sempre gosta de deixar a afirmativa aí pra mulherada para ajudar, né? Lembrando que nós estamos aqui para ajudar, né? Isso é muito importante, não podemos esquecer. Bom, agora vamos responder a Eduardo Ramos. Não façam isso em casa. A melhor opção é contratar um eletricista, um profissional certificado. Por isso que vemos incêndios residenciais, pessoas não habilitadas fazendo esse tipo de coisa. Então, Eduardo, como eu havia acabado de falar aí para os nossos amigos anteriores, né? A gente não ensina aquilo que a gente não sabe, tá? Primeiro lugar. Segundo lugar, jamais eu vou ensinar alguém a botar fogo em casa. É muito pelo contrário. Às vezes até o próprio profissional bota fogo de acordo com as normas, de acordo com o que é falado, né? Eu sempre tô explicando. Se você acompanhar um pouquinho mais aí a fundo, você vai conhecer um pouquinho mais o meu trabalho. Então eu mostro lá sobre os disjuntores. Dentro do meu YouTube tem muitos vídeos falando de muitas coisas, muitas dicas, né? E eu sempre falo, muito importante, recomendo sim, aí é um profissional para fazer. Mas isso não quer dizer que uma mulher não possa fazer, tá? Então o intuito do nosso canal é justamente ensinar as mulheres a fazerem. E aí eu vou dizer para elas, né, o contrário do que você falou, façam sim. E se tiverem dúvidas, me chamem. Chamem um outro profissional, né? O importante é elas entenderem o processo. Mesmo que elas não façam, que elas possam pedir para um ajudante, um eletricista fazer, mas que elas fiquem atentas ao que está sendo feito, né? Isso é muito mais importante do que, de repente, você contratar um profissional e ele te enfiar a faca, né? Não estou dizendo que não é para contratar, muito pelo contrário. Eu só preciso que vocês entendam o processo para que vocês não paguem pelo trabalho que vocês não estão recebendo. Mesmo assim, Eduardo, fica aqui, né, o convite, se você quiser vir a somar com a gente, né? Fique à vontade. Caso contrário, né, obrigado e bora lá, né? Vida que segue. Vamos para o próximo. Então, mulherada, vocês estão vendo assim, a quantidade de pessoas que tem, né? Acho que é recalque, não sei, deve ser, né? Falando aí, né, do que não deve ser feito, do que a gente tem que chamar um profissional porque não é pessoa qualificada. Mas nenhum deles, em nenhum momento, me mandou assim, olha, dona Sandra, seria interessante a senhora adicionar informação X, tal, Y, Z, né, para que as mulheres possam entender. Ninguém fez isso. Então, eu, sinceramente, eu desconsidero, sabe? As pessoas que mandam aqui, tem mais pessoas aqui, né, como o seu Newton Mar também mandou, né, falando, achar uma fase é fácil, o difícil mesmo é eliminar uma fase. Não é difícil eliminar uma fase, né, como assim eu já expliquei, não é um bicho de 7 cabeças. Eu convido vocês, né, sempre estou aberta a fazer aí uma forma, né, de comunicação, fazer uma live com todos esses pessoal aqui, né, que tem críticas a fazerem, se eles são realmente, né, bons nisso, se eles sabem, se eles entendem isso, né, se são profissionais gabaritados, com diplomas, né, porque aí a gente vai conversar tete a tete, né, porque não adianta, eu sempre falo para meus clientes, assim, não adianta a gente pedir 2 orçamentos e comparar abacaxi com melão, gente, não dá. Então, para você poder falar de mim, você tem que ter no mínimo um diploma, para aí que a gente começa a falar de igual para igual. E aí depois a gente dá sequência no assunto, né? E você vai entender que eu não sou desentendida, né? Você vai ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço há anos, né? Com muita dedicação, com muito carinho, e agora compartilho com as pessoas, aquelas pessoas que têm realmente interesse de aprender, né? Então tem mais um aqui do Reginaldo da Silva, perguntando da onde vem o neutro e do quadro, mas como assim, né? Ele está completo? Então, eu sempre falo,
para que as pessoas que não têm entendimento, para que elas observem como que está montado o quadro, para que elas observem como que tá os seus disjuntores. O fio terra que a gente brinca, né? Que o pessoal coloca a caixinha de terra em fio. Não é assim. A gente tá sempre explicando, né, o Reginaldo. Então, não é, as coisas aqui que a gente passa não é em vão. Sempre tem um fundamento, sempre tem aonde está, a gente dá a sequência. Tô na dúvida, então chama realmente uma pessoa. A gente não tá pra perder tempo, né? Muito pelo contrário, a gente tem muito mais a fazer do que vocês que ficam aqui entrando para poder publicar esse tipo de coisa, né? Tem mais um, disco é cultura, né? A descrição de 110 está errada. A partir de 1986, o consenso concepcionárias subiram para 110. V, o certo é nomear para 127. Obrigado, disco e cultura. Aqui ele está nos informando, né? De que mudou, que não é mais 110 e sim 127. Ok, uma ótima informação, veio para agregar, né? Muito obrigado. Tá aí somando, então fazendo as nossas correções. De 110 não é mais o 110, assim como as tomadas que eram padrão e agora já não são mais, que não é mais 110 e sim 127. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. E estamos aí, como eu disse, só para compartilhar. Se você, né, não veio somar, eu acho que você tá no lugar errado, tá? Não se esqueçam de dar o seu joinha, né? Deixar o seu like aí. Compartilhe com a gente aí, com seus amigos. Vamos dar um pouquinho mais de engajamento aí para os nossos vídeos, né? E o que você precisar, nós estamos aqui. Faça sua pergunta, a gente tira suas dúvidas. Se tiver algum tema aí interessante, manda que a gente também prepara. Nós estamos no TikTok e no Instagram. E eu vejo você no nosso próximo vídeo.